Bom dia, sexto ano, mais uma vez aqui, professor Eduardo Moura, aqui no colégio, aqui no estúdio, certo? Para a gente fazer, para a gente poder fazer nossa correção. Então, a aula de hoje vem a ser a correção do livro de filosofia do capítulo 1 da unidade 3, beleza? Que a gente está vendo, um pouquinho, de filosofia política. Beleza? Então vamos lá para a nossa correção. Pega aí o livro de vocês, pega o lápis, a borracha e vamos aqui para a nossa correção. Beleza? Então vamos para a página 406, meus amores. Aí na página 406, beleza? Vamos trabalhar aí o ícone desenvolver e aplicar. Beleza? Então, aí na primeira questão, ele pede o seguinte: estabeleça uma relação entre a história do livro Sete Desafios para Ser Rei e a palavra política. Então, vocês podem colocar a resposta de vocês da seguinte forma, ok? É a história de um jovem que gostaria de se tornar rei. Ser rei é uma forma de fazer política, então vocês podem colocar dessa forma aqui que eu acabei de falar para vocês. Repetindo novamente, é a história de um jovem que gostaria de se tornar rei, ponto final, continuando a mesma questão, e ser rei é uma forma de fazer política. Agora nós vamos para a segunda questão. A segunda questão é uma questão subjetiva, ou seja, é uma questão pessoal, beleza? Então agora nós vamos para a página 409. Vamos lá para a página 409 do nosso livro, ok? Vamos aqui para a página 409, certo? Página 409. Então, vamos aí para a primeira questão. Aí, na primeira questão, vou ler aqui o comando da questão para vocês, beleza? Então, vamos lá, para a leitura da primeira questão. Com suas palavras, explique o que o autor do primeiro trecho disse sobre o termo política. Então, essa primeira questão é uma questão extremamente subjetiva, é uma questão pessoal, beleza? Então, vamos agora para a segunda questão, ok? Vamos agora para a segunda questão, lendo aqui o enunciado, lendo aqui o comando da questão para vocês. Como podemos relacionar a política praticada hoje com a política praticada na Grécia Antiga? Beleza? Então, vocês podem colocar a segunda questão da seguinte forma, ok? Sexto ano. Atualmente, a política é entendida como atuação política. Estende-se a todos os cidadãos de nossa sociedade, que elege seus representantes políticos. Então, repetindo a segunda questão para vocês. Repetindo aqui a resposta da segunda questão para vocês. Atualmente, a política entendida como atuação política estende-se a todos os cidadãos de nossa sociedade, que elegem seus representantes políticos. Mas, ainda continuando a segunda questão, ele pediu para que vocês fizessem uma relação da política praticada hoje com a política da Grécia Antiga, beleza? Então aqui eu vou falar aqui da política de Atenas, Atenas ficou conhecida, por ser o berço da democracia. Foi em Atenas que surgiu a democracia. Lembrando que a democracia ateniense era uma democracia direta, onde todos os cidadãos participavam da arena política, beleza? Mas era uma política restrita, porque era uma política restrita e uma política também que, aliás, era uma democracia restrita e também excluía mulheres, estrangeiros, escravos e os homens menores de 30 anos e também filhos de estrangeiro também, certo? Então, vamos aqui, passar agora para a terceira questão, meus amores, ok? Então, aí na terceira questão, vocês podem colocar da seguinte forma:
Os governantes cobram impostos do povo para manter o país, pagar servidores públicos, construir estrada, habitação, saneamento e assim por diante, etc, ok? Repetindo a terceira questão para vocês, os governantes cobram impostos do povo para manter o país. Como? Pagar os servidores públicos, construir estrada, investir em saneamento básico, investir em moradias populares e etc, etc, etc. Beleza? Então agora vamos aí para a quarta questão, né? Lendo aqui o enunciado da quarta questão, né? Você já pagou algum imposto para o governo e seus pais? Quais impostos já pagaram? Então, pelo enunciado da questão, pelo comando da questão, a gente vê que a quarta questão é uma questão subjetiva, é uma questão pessoal, beleza? Agora vamos para a página 410. Na página 410, temos aí a primeira questão. No item A, vocês vão colocar a palavra democracia. Lembrando que essa forma de governo surgiu na Grécia Antiga, surgiu em Atenas. No item A, vocês vão colocar a palavra democracia. B, no item B, vocês irão colocar monarquia. No item B, vocês irão colocar monarquia. No item C, vocês vão colocar povo, certo? E no item D, vocês irão colocar política. E a última palavra, vocês irão colocar voto. Repetindo, A, democracia, B, monarquia, C, povo, D, política e depois irão colocar a palavra voto. Então, a segunda questão também é uma questão pessoal, é uma questão subjetiva. A terceira questão também é uma questão subjetiva, ou seja, é uma questão pessoal. Já na quarta questão, a letra A isonomia. Isonomia, meus amores, significa o quê? Todos os cidadãos têm direitos iguais perante a lei. Então, na quarta questão, A, repetindo para vocês, a isonomia significa o quê? Que todos os cidadãos têm direitos iguais perante a lei, a chamada igualdade jurídica. Beleza? Vamos agora para a isogoria. A isogoria, no item B, significa o quê? É o direito de todos os cidadãos se manifestarem e opinarem em qualquer reunião pública. Repetindo o item B, é o direito de todos os cidadãos se manifestarem e opinarem em qualquer reunião pública. Beleza? Essa isogoria, ela é muito presente, ela deve existir numa forma de governo que chamamos de democracia. Porque é na democracia onde nós temos a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Então, a isogoria, ela é fundamental nessa forma de governo, nesse modo de governar. Agora vamos para a página 411 e findar a nossa correção. Na página 411 e a gente finda a nossa correção. Beleza? Então, no primeiro espaço em branco, vocês irão colocar a palavra democracia, beleza? E nos dois outros espaços, beleza? Vocês irão colocar, acima de possuía, vocês irão colocar a palavra Atenas, beleza? Atenas, a palavra Atenas fica acima de possuía, né, que é o espaço público de debates e tomada de decisão, que era chamado de ágora. A ágora se transformava na arena política quando os cidadãos se reuniam nela. E acima de tinha, vocês vão colocar Esparta. Esparta, né, quando a gente fala Esparta, a gente se relaciona a
A gente se relaciona com a palavra oligarquia e com uma educação militarista, beleza? Então, fidamos, graças a Deus, a nossa correção, beleza? Espero que todos vocês tenham compreendido o capítulo em questão. Lembrando que eu ainda vou voltar a alguns temas desse capítulo em questão, do capítulo 1 da unidade 3. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, sexto ano. Tchau, tchau, meus amores. Tudo de bom.